Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Band Entrevista. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre tecnologia, mídias digitais, a importância que essas redes que compõem aí praticamente a nossa vida, nossa vida social está baseada nelas. E para conversar sobre esse assunto, nós recebemos o professor Tomás Moraes, ele que é especialista em mídias digitais. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre esse ecossistema digital aí tão cheio de novidades, de oportunidades para todo mundo, né? E comigo está o Carlos Giacomelli. Olá, Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. Obrigado, professor, por ter nos comparecido aqui para falar um pouco desse tema tão importante para a gente, né, professor? Pode mandar a primeira, Carol. Professor, eu vou começar falando do momento que a gente vive hoje, né? No fim de semana passado a gente teve um problema no Oscar, né, em que o Will Smith acabou dando um tapa na cara do Chris Rock depois de uma ofensa que foi feita à esposa, uma comparação, uma piada de mau gosto com a esposa dele e tudo mais, e isso viralizou, tomou o mundo inteiro, todas as redes aí comentando sobre o assunto, e são assuntos que a gente para analisar, né? Todo mundo entende de tudo, todo mundo comenta com propriedade, né? E eu queria saber do senhor se essa postura das pessoas, isso veio para ficar, essa questão de todo mundo saber de tudo, ou é um processo ainda que tende a se afinar e mais para frente isso acaba tomando uma forma diferente? Como é que o senhor vê essa mudança, né, de panorama? São os comentaristas, né, da internet. Hoje, a internet, eu acho que ela tem esse grande lado interessante, né, de poder dar um palco para todo mundo. É óbvio que a gente não tem propriedade para falar sobre todos os assuntos, mas as pessoas elas querem compartilhar as suas percepções de vida. Muitas vezes as pessoas erram a mão, elas colocam informações às vezes ou que são falsas ou que não foram checadas ou carregam demais na mão. Eu acredito que seja um movimento que veio junto com a internet, ainda mais quando a gente vai solidificando, consolidando as redes como sendo um canal tão importante como vocês colocaram no nosso dia a dia. A gente passa muito tempo do nosso dia dentro das redes, sai de vai para um aplicativo de mensagens, usa um outro aplicativo de outra fonte, com outra ferramenta, mas eu entendo que as pessoas vão cada vez mais se apropriar. Eu espero que isso venha com uma educação digital, né, que as pessoas entendam que não dá para você falar tudo que você imagina sem algum filtro, sem algum tipo de critério, mas eu acredito que essa democratização, né, que as redes trouxeram, isso vai permanecer sim. E uma questão que sempre, ainda atrelada a isso que o Carlos perguntou, uma coisa que sempre vem à tona assim, e é a questão das bolhas ideológicas, né, que a gente tem formado nas redes sociais. E que aí a opinião contrária, né, parece uma coisa de outro mundo, porque você está ali acostumado a conviver, a ver as opiniões dos seus amigos, que são parecidas com as suas, porque as redes sociais elas têm um algoritmo ali que vai jogando, né, as opiniões mais parecidas com o que você compartilha, com o que você comenta, e acaba desenvolvendo ali uma página, né, uma linha do tempo que fica muito similar, né, com o que você acredita. Isso também é um problema, a gente tem essa discussão já trazendo, até passando pelo Telegram também, aquele problema que a gente teve recentemente de não ter um responsável aqui no Brasil, né, para ir até a justiça, né, quando for chamado, tudo mais. As redes sociais, elas estão ameaçando as democracias do mundo? Acho que é um pouco... Se a gente pegar só essa frase, parece muito profundo, assim, né, muito agressivo até. É óbvio que elas têm um impacto muito grande, tanto para fortalecer quanto para, em algum momento, arranhar, né, se ela for utilizada para o mal ou alguém fizer um mau uso delas. As redes são muito poderosas, acho que ninguém mais tem dúvida disso, né? Quando a gente pega fenômenos lá atrás, nos primórdios das redes, né, 2010, Primavera Árabe, a gente vê outros movimentos como o Brexit lá fora, as eleições norte-americanas, o poder e o impacto que elas tiveram. A gente sabe, a gente não tem mais dúvida disso. É óbvio que, como isso tem um poder muito grande, existem vários interesses escusos aí, tentando, de alguma forma, morder um pedacinho dessa influência que as redes trazem. Então, eu penso assim, o algoritmo, ele é real, ele existe, ele acontece, ele vai continuar acontecendo, provavelmente vai ser aprimorado, vai ser rediscutido, porque também a sociedade vai trazendo novas pautas, a gente vai levantando novas questões que às vezes a gente não estava se atentando, comentários ofensivos, termos ofensivos. Então as redes
são empresas, são softwares, mas são empresas também, e elas têm que dar esse tipo de resposta para a sociedade, uma vez que elas têm interesse comercial, né? As redes querem que as pessoas naveguem, que elas postem, que elas compartilhem, que elas aprendam, mas para isso as pessoas precisam estar lá. Se elas não estiverem, não faz sentido nenhum a rede existir. Então o algoritmo a gente tem que entender ele, né? Não dá para a gente não precisa ser engenheiro da computação, nem nada disso, para poder entender que eles estão lá. A gente tem que, de alguma forma, na nossa microesfera, né, tentar furar um pouco essas bolhas. Isso é um recado, talvez, que a gente consiga trazer para as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente. Na sua realidade, como que você pode fazer para furar um pouco essa bolha? Você pode começar, por exemplo, nas suas redes sociais, seguir pessoas, ou marcas, ou negócios, ou associações, instituições que são diferentes, que pensam de forma diferente daquilo que você acredita muitas vezes. Por quê? Porque isso começa a gerar um certo reconhecimento seu próprio como indivíduo também, de que as coisas são diferentes, as pessoas pensam de forma diferente. O que a gente não pode tolerar é mentira, intolerância, realmente, questões criminosas, isso não dá pra gente tolerar. Mas opiniões diferentes, eu acho que é muito saudável que a gente traga e a gente vai começar, de alguma forma, a furar a nossa microbolha. Existem várias outras esferas que a gente precisa desconstruir ao longo do tempo, mas as redes, a gente não pode tratar as redes como algo... Inimigas, né? Como inimigas da sociedade. Não, elas já trouxeram muitos benefícios. É óbvio que tem interesses comerciais. E é aí que a gente tem que tentar equilibrar um pouco essa relação. Professor, a gente vê muito hoje em dia, né, os jovens, principalmente, essa geração que está chegando agora com 14, 15 anos, né, com uma educação no sentido de criação, ou até mesmo sozinho ali, sempre na rede social, sempre vivendo uma vida paralela em casa, na escola e outra no celular, muitas vezes até vivendo uma vida que não existe, né? Você que lida com a educação, que está acompanhando esses jovens, você enxerga que já há um modo de equilibrar isso ou ainda é um processo que está se construindo, porque é tudo muito novo ainda, né? Talvez seja uma das primeiras gerações que nasceu com isso, né? Como é que você vê essa evolução da educação aliada à questão das redes sociais? Acredito que são duas frentes assim que tem que andar muito juntas, né? Eu sempre falo sobre isso, trabalho com educação, trabalho com o universo digital e falo muitas vezes para jovens, professores também, pais que ficam desesperados, né? Porque não entendem muitas vezes o que está acontecendo. Então, às vezes a gente recebe dúvidas com termos que são termos profundos para um pai que não é um especialista, só usa as redes sociais, enfim, é um iniciante no universo digital. Eles ficam muito preocupados. Eu acredito assim, para um jovem, muito jovem, né, assim, a gente precisa trabalhar com alguns limites. As redes sociais, elas têm limites para você criar perfis, por exemplo. É óbvio que a garotada toda que quer usar vai lá e cria e inventa uma data e muda os dados. Mas a gente tem que pensar também que os pais, nesse caso desses jovens mais novos, os pais têm que acompanhar a vida digital dos seus filhos, né? E eu digo isso não no intuito de fiscalização, que às vezes existe uma confusão. Eu vou fiscalizar para te punir. Por quê? Porque você está fazendo um mau uso. Eu acho que é um pouco diferente. O pai ou a mãe, ou os dois, ou o cuidador, ele tem que entender um pouco do ecossistema digital. Ele não precisa ser, obviamente, um especialista, mas ele tem que ser interessado. Eu acho que a palavra maior é essa. Quando você é interessado, você começa a entender um pouco sobre os jogos, você começa a ter assuntos, né, mais parecidos, mas você tem que estar disponível também para isso. Os educadores também. Eles veem essa situação no dia a dia, em sala de aula, porque os jovens trazem demandas, às vezes, que antecipam respostas dos professores ou conduções dos professores, e eles, às vezes, se veem meio assim, nossa, a gente está acuado. Eu sinto muito, assim, essa percepção dos educadores de eles querem estar junto ou à frente, muitas vezes, para poder moderar melhor essa relação do jovem, o digital, sala de aula e casa, mas é muito complicado. Não existe um caminho único, uma resposta única para algo tão complexo. E às vezes, conversando agora com vocês, me veio também a sensação assim, ótimo, a gente está tentando chegar em alguns caminhos, né? Mas logo, logo a gente vai ter outras mudanças. Eu não sei o que o metaverso, por exemplo, vai trazer de novidade para todas essas questões. Será que a gente vai mergulhar mais no digital? Será que a gente vai viver mais lá dentro com uma percepção um pouco diferente? Não sei. A gente está vivendo, construindo e aprendendo. E não chega num fim assim, né, Carlos? A gente pensa, agora chegamos num patamar, ok. Não. É sempre uma mudança atrás da outra, um aprendizado atrás do outro. A gente só não pode desistir, porque o que eu sempre digo é,
a gente não vai retroceder com a tecnologia, a não ser que exista um apagão generalizado no mundo todo, que toda a infraestrutura de telecom caia, a gente vai evoluir na tecnologia. E a tecnologia não pode ser uma inimiga, ela tem que ser uma aliada da educação, tem que ser um aliado dos pais, da relação entre pais e filhos, mas a gente sente que isso é um problema levado para psicólogos, para psiquiatras, porque existem compulsões, existem adições com relação ao uso de tecnologia. Então, é um terreno, assim, a gente não pode descuidar, a gente tem que entender, olhar e trazer como aliado. Eu acho que os pais têm que ser interessados nesse caminho. Ok. No próximo bloco, a gente vai falar mais sobre o metaverso, né, que o professor Tomás Moraes já trouxe ali, né, já citou. A gente vai tentar entender um pouquinho mais o que é esse novo fenômeno aí da internet que está chegando e como vamos encarar, né, esse processo. É daqui a pouquinho aqui no Band Entrevista, hoje falando do universo, né, digital, com o professor Tomás Moraes, ele que é especialista em mídias digitais. Não saia daí. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o universo digital, recebendo o professor Tomás Moraes, ele que é especialista em mídias digitais. No bloco anterior, né, professor, a gente acabou citando aí, o senhor citou a questão do metaverso, né? Recentemente o Facebook mudou o nome, né, da corporação para Meta e já pensando nesse metaverso, o que é o metaverso e qual vai ser a importância, para onde a gente está indo? Essa é uma das etapas, né, do que quando a gente começa a pensar em futurismo, né, tentar traçar esses rumos para onde a gente vai. Algumas coisas a gente já está vivendo e não deu tempo de resolver algumas outras questões que a gente precisava resolver. Então, assim, respondendo um pouco sobre o que é o metaverso, ele não é um espaço único. O grupo do Facebook que mudou de nome para Meta, justamente para poder pegar carona com esse lançamento que faria na sequência. Mas existem outros metaversos, existem outros espaços virtuais de convivência em que acho que a gente vai potencializar com a chegada, principalmente do 5G, eu acho que a gente vai potencializar o uso das tecnologias nesses ambientes, com experiências mais imersivas, ou seja, você vai poder ter um avatar mais personalizado, você vai poder viver algumas coisas lá dentro, enxergando as pessoas e até interagindo. Algumas dessas empresas, como o próprio Facebook, provavelmente Google também, estão desenvolvendo acessórios para que você possa sentir, tocar, mexer em acessórios, em utensílios, né, dentro desse universo. É algo que a gente fica pensando assim, pô, mas será que precisa de tudo isso? Né? O que a gente tem aqui já não é suficiente? É claro que tem campos muito férteis para serem explorados, principalmente com questões de teleatendimento, de você poder fazer aulas imersivas na medicina, na engenharia, tudo isso com muito mais qualidade, né? Com uma tecnologia, uma internet muito mais veloz e muito mais própria para esse tipo de imersão. Algumas experiências a gente já vive, né? Em que você pode encontrar pessoas em jogos, por exemplo, para poder assistir shows, e são shows enormes, assim, com muitas pessoas assistindo. A gente viveu um cenário há 2 anos, e ainda vive um pouquinho disso com relação à pandemia, em que as pessoas ficaram muito isoladas, né, fisicamente, e a gente teve um crescimento muito grande dessas tecnologias. E eu acredito que esse movimento do metaverso, desses espaços virtuais de convivência, ele se intensificou também sendo puxado um pouco por esse fenômeno do isolamento. Ou seja, criou-se uma oportunidade para essas empresas de, comercialmente falando, mas também de ampliar todo esse espectro, né, da tecnologia na nossa vida. Professor, a gente vive um boom muito grande de streamers, né? A gente tem aí, por exemplo, o Casemiro, que está fazendo muito sucesso com as reações dele, né? E eu queria falar um pouco dessas reações, né? Porque se a gente for pensar, eu estava até conversando com o Marcos esses dias, né? Se a gente for pensar friamente, uma pessoa reagindo a um assunto na internet, né? É uma coisa que você fica procurando, nossa, mas por que tanta gente gosta de ver isso, né? Então é um fenômeno mesmo. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, por que essas pessoas se interessam tanto, por que o público gosta tanto desse tipo de interação e o que está rolando por trás de tudo isso, né? É a coisa da pandemia que aflorou tudo isso ou já é uma coisa que vem de antes? O que o senhor poderia falar disso? E é uma tendência longa ou é uma coisa a curto prazo? É uma coisa que está acontecendo agora e provavelmente daqui a algum tempo já não vai ser mais assim?
Respondendo a sua pergunta primeiro, eu acho que pode ser algo que tem agora um pouco mais de mais pessoas fazendo e falando. Talvez ele se acomode, esse formato de conteúdo se acomode um pouco, até porque quando alguma coisa começa a dar muito certo no digital, muitas pessoas começam a fazer. E tem muita coisa boa, mas também começa a vir muita coisa que fica meio mais do mesmo. Então, talvez uma tendência seja acomodar um pouco esse formato. Mas é um formato muito interessante, né? E a gente tem esses reacts, né, que é o nome que a gente chama para esses streamers, né, ou essas pessoas, influenciadores, criadores de conteúdo, que fazem reações a algo que está acontecendo. Então, tem profissionais que fazem reações a notícias, tem profissionais que fazem reações a vídeos engraçados de culinária, e eles vão comentando em cima de algo que está acontecendo. Por que as pessoas querem ver isso? Né? A gente fica tentando entender qual é o comportamento das pessoas do outro lado. E esse é o fio da meada para a gente entender o digital, entender comportamento. As pessoas estão buscando questões mais autênticas, talvez elas estejam um pouco mais saturadas de alguns modelos que a gente está vendo também. Então é uma novidade, é um formato que ainda é visto como algo novo. O Casemiro é um fenômeno, né? Ele foi eleito a personalidade digital do ano passado, então vê que não é uma figura isolada, assim, ele já vinha de uma construção, né, com um canal de esportes, e ganhou muito essa consideração do jeito dele. Então, se você me perguntar o que faz o Casemiro e outras figuras terem tanta consideração, eu acho que eles são bem autênticos, né? Eu acho que eles falam de um jeito que é único, tentando talvez não imitar outras figuras e falar espontaneamente, muitas vezes até com, sei lá, com uma estrutura nem tão grande assim, né? Uma estrutura pequena, mais modesta, mas é o jeito. Então, quando a gente fala de digital, a gente tem que lembrar sempre disso. A autenticidade conta muito. E a construção dessa comunidade, porque essas figuras estão criando algo de muito valor, seja porque é engraçado, seja porque é instrutivo, informativo, é puro entretenimento, mas essas figuras ajudam a construir um espaço ali, né? Talvez de desafogo de algo muito pesado que a gente vem vivendo, né? De pandemia, de isolamento, enfim, mortes e tudo mais. Mas eu acho que vem um pouco desse contexto também, do isolamento, né? De você poder ver algo novo, de você poder ter contato com reações que são mais naturais, mais instintivas, né, das pessoas. Uhum. A gente tem agora um outro fenômeno, né, que não é tão recente assim, já tem alguns anos, que é o TikTok, né? E parece que agora no Brasil está tendo cada vez mais influência e a gente vê que são conteúdos curtos, né? São vídeos curtos que acabam ali viralizando. Muitas vezes tem já o próprio áudio, já vem, né? A pessoa utiliza um áudio já pré-existente para colocar ali, fazer uma dança, enfim, fazer alguma interpretação ali, né, do áudio. Né? E isso me chama muita atenção também, porque é o ritmo, né, que a gente tem os jovens hoje, a molecada. Antes, quando eu era adolescente, por exemplo, chegou o YouTube e a gente via uns vídeos lá de 10 minutos tranquilamente. Nossa, o vídeo do Tapa na Pantera, né? Longo, e a gente via e ficava rindo o tempo todo com aquilo. E agora parece que é tudo muito instantâneo, muito rápido. Vai lá subindo a telinha, mudando vídeo por vídeo. E como que está sendo isso, essa geração mudando? Porque a gente também teve a mudança do blog para o Twitter, que já foi a redução de conteúdo. A impressão que dá é que cada vez mais os conteúdos estão sendo reduzidos nas redes sociais. Né? E as coisas estão mais efêmeras também, né? Tudo rápido. Sim. E não fica guardado, né? Uma coisa, por exemplo, sei lá, nos anos 80, escrever num diário, né? Agora, no Twitter, vai lá, já daqui 2 dias já não existe mais. Tudo né? é muito descartável. E embarcando nisso, parece que até as pessoas são mais descartáveis, né? Nesse formato, né? O cara, não gosto mais disso aqui, não vou mais seguir. Bloqueia, dá um unfollow, deixa de seguir, enfim. Eu acho que essas considerações que vocês trouxeram, elas fazem sentido para o universo digital que a gente vive hoje. Mas eu também queria fazer um contraponto, né? Eu acho que esse movimento, né, de redução, né, de trazer algo mais instantâneo, mais imediato, mais rápido e às vezes até mais fácil de ser produzido, ele é um contraponto a um modelo anterior, em que quem eram os detentores dessa criação de conteúdo? Não estava na mão dessas pessoas, desses jovens, dessa galera que praticamente eles não tinham esse espaço para poder colocar toda essa expressão. Mas também eles são vistos, muitos deles são vistos como mais superficial, né? Tipo, o TikTok mesmo, que foi uma rede que foi trazida, é visto como algo só mais na questão da dança, mas tem outros tipos de conteúdo lá dentro. Eu acho que é legal a gente tentar balancear um pouco, porque
pensa, tem políticos usando, você tem formadores de opinião utilizando. Eu acho que assim, existe um começo que é uma euforia também, e a rede vai dando vazão a tudo isso, mas talvez exista um aprendizado. Pô, aqui tem uma oportunidade aqui, deixa eu ver o que a gente vai fazer com isso aqui. Dá para transformar algo que é visto simplesmente como algo mais banal, mais efêmero, em algo que talvez gere valor. E a gente tem que também pensar o seguinte, nem todo mundo precisa consumir os conteúdos do TikTok, né? A gente às vezes fica falando que o TikTok é uma rede muito famosa, o Instagram, o Facebook, o YouTube, o Twitter, mas às vezes a gente vai se adaptar melhor a uma rede ou outra, né? Eu mesmo utilizo algumas por conta de estudos e tal, mas eu tenho as minhas preferências, né? E aí a gente às vezes fica assim, poxa, o conteúdo muito rápido, será que ele não mata aquele conteúdo mais aprofundado? Eu acho que eles podem coexistir, com temáticas diferentes, com momentos diferentes. Não dá para você aprofundar um assunto num vídeo de 1 minuto. Você vai conseguir chamar a atenção, talvez. Né? Você vai pincelar, tanto que vários artistas utilizam para gerar consideração para outras frentes de trabalho. Mas esses vídeos maiores, eles também têm o seu espaço. Né? Eu acho que assim, eles não morreram, pelo contrário, a gente tem documentários muito grandes, a gente tem redes explorando, às vezes, formatos de 1 hora, tem as próprias lives que têm uma característica um pouco diferente, mas são conteúdos, as pessoas às vezes ficam 1 hora assistindo uma live, numa tela menor, assim, né? E gostam daquilo que está ali. Então eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, existe um espaço para todo mundo. Nem todo mundo precisa usar todas as redes, porque senão realmente a gente pode pensar numa questão de banalização. Poxa, eu estou querendo trazer um conteúdo tão aprofundado que eu preciso mostrar dados, fatos, dados. O Átila Yamarino, por exemplo, que foi uma figura que eu já acompanhava de antes, né, de outros canais, com outras temáticas, que é um super especialista na área de microbiologia, foi uma figura fundamental para esse momento da pandemia. Ele usa muito bem as redes, ele fala em conteúdos mais aprofundados no YouTube, utiliza grafismos, aprofunda, faz as suas lives, mas também tem conteúdos mais efêmeros que geram a atenção, talvez, desse público que estava um pouco mais deslocado, descolado, talvez, até da ciência, para trazê-los para algo mais profundo. Então, dá para a gente poder conciliar um pouco desses formatos diferentes. A última. Eu queria saber um pouco agora, Tomás, sobre segurança na internet. A gente estava vivendo um momento do Pix, né? O Pix surgiu muito forte, todo mundo começou a usar porque é prático e tudo mais, não tem taxa, aquela coisa. Mas está tendo muita fraude, né? Isso também, os hackers, claro, aproveitaram oportunidades ali, né? Na parte de crime, todo mundo também pensa para tentar fraudar e, enfim, enganar as pessoas. Mas vai também de encontro com as pessoas entenderem como usar melhor essas ferramentas. As pessoas às vezes não sabem usar direito e facilita para a pessoa que quer fraudar. Como é que você vê esse fenômeno também e como controlar isso? Olha, essas novas frentes, né, que a tecnologia vai abrindo para a gente, elas vão sempre também proporcionar um espaço de aprendizado. Não dá para a gente falar que o Pix ele veio, ele vai permanecer do mesmo jeito para sempre, tanto que muitas mudanças já vieram por conta dessas questões. Eu penso o seguinte, elas chegam para a nossa vida, a gente obviamente precisa ter um momento de aprendizado, mas as fraudes, como um todo, elas sempre existiram e existiam de vários formatos. E antes da pandemia, elas também existiam. O que eu acho que aconteceu, que é uma coisa mais óbvia, com o distanciamento e o isolamento, os golpistas também tiveram que vir mais para o digital. Por quê? Porque eles também não encontravam mais tantas pessoas na rua para os seus golpes. Então, o que aconteceu? A gente teve muita fraude com Pix, muita fraude no WhatsApp, muita fraude no Instagram. Então, as redes também foram inundadas desses golpistas, pedindo dinheiro, se passando por pessoas, hackeando, mandando link, fazendo aquele phishing, né? Manda um link, a pessoa clica e você recupera dados. Eu acho que a sociedade como um todo também vem se mexendo ao longo do tempo. A gente pensar em Marco Civil da Internet trouxe já alguns avanços, a LGPD trouxe outros avanços de como as empresas usam os nossos dados, porque não dá só para eu pensar no golpista lá na ponta, sem esquecer que os nossos dados todos estão circulando a todo momento. A gente está aqui hoje conversando e os nossos dados estão aí. O que estão fazendo com os nossos dados? Estão criando cartões, estão clonando, estão pedindo empréstimos. Então, eu acho que assim, a sociedade como um todo vai evoluindo também nessas questões jurídicas, vão se fechando cercos, mas existem brechas. Os golpistas, eles vão justamente nessas brechas. Então, assim, em casa, o que eu posso fazer para isso? Eu não acho que você não precisa usar. Minha mãe, por exemplo, ela fala, eu não vou usar o Pix
porque eu tenho medo do golpista, ele vai pegar meu celular, vai... Eu falei, não, mãe, calma, não é assim. Dá pra gente entender o que dá para ser feito, dá pra gente entender o processo também, dá pra gente pensar em algumas alternativas e eu acho que aprender um pouco mais sobre isso. Ficar mais atento ao que pode ser um golpe, duvidar um pouco dessas coisas. É tão óbvio, muitas vezes, para quem já usa muita tecnologia, mas para quem está em casa e não tem tanto esse olhar, pode às vezes passar um pouco despercebido. Então, a educação dentro de casa, aprender a usar as ferramentas vai ajudar muito também nesse momento. É isso. Nós conversamos hoje com o professor Tomás Moraes, ele que é especialista em mídias digitais, falamos aí um pouquinho sobre o universo, né, da internet. Muito obrigado, professor, até uma próxima. Obrigado, gente, até mais. Valeu, Carlão, até mais. Até mais, Marcos. E a você de casa, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.